Oi, pessoal. Na última quarta-feira nós fizemos uma reunião do coletivo Reviravolta na Educação para discutir a resolução 132 e a portaria que já tem sobre a atribuição de 2026. Vou passar aqui parte das informações que a gente conseguiu trazer na reunião, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro é bem importante a gente fazer uma discussão política de que por trás do caos na atribuição de aula tá aí os planos do Tarcísio Feder para enxugar a rede, entregar os lucros aí para os interesses privados e precarizar a educação a serviço do capitalismo, né? A gente vê pelas plataformas, os leilões, a privatização da gestão e a precarização da educação. Até essa instabilidade, esse rodízio de professores que se estabelece também está a serviço desse projeto de dividir, fragilizar a categoria, o vínculo com as comunidades escolares, né? Não é à toa que hoje já tem mais da metade dos contratos em contratos temporários, né? E uma redução de 50 mil professores na rede. E ele segue fechando a sala de aula, fechando o noturno e o EJA também. Então é importante a gente entender as regras de atribuição que a gente vai passar aqui nesse marco aí de enxugamento da rede, desmonte da educação e entender que a luta por atribuição justa não pode ser separada, não dá para ser separada da luta contra a precarização e o desmonte da educação pública. Então vamos lá. Bom, nesse momento está aberta a fase 1, que é uma fase de confirmação de participação, que vai até o dia 31 de outubro, até as 23h59, mas a gente sabe que precisa fazer antes, porque esse sistema é todo enroscado, né? E essa fase agora, ela é só para quem é efetivo, não efetivo, que é categoria F, e P e N também, e os contratados da categoria O, que estão com vínculo ativo, que teve o contrato aberto de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de agosto de 2025. Vai ter uma segunda fase para confirmação de participação, que deve abrir após o dia 3 de novembro, mas não saiu ainda, que vai ser para os nomeados, né, os ingressantes, os últimos ingressantes agora. A categoria O, que tem contrato recente, que foi aberto a partir do dia 1º de setembro, e os candidatos à contratação para a categoria O, que são os que estão sem contrato para 2026, inclusive aqueles de contrato de 2022 que se encerram agora, e os contratados pelo cadastro emergencial, que também conta como sem contrato para o próximo ano. Nesse caso, tem que estar classificado na VUNESP. O processo seletivo da FGV não conta. E lembrando que teve uma grande, mais um ataque aí, além da política absurda do processo seletivo, foi feita a desclassificação de quem não conseguiu ir fazer a prova objetiva nesse processo seletivo feito agora em 2025 para 2026. Então, quem está desclassificado na VUNESP não tem previsão para fazer inscrição para poder participar da atribuição para 2026. Com exceção dos que estão com contrato ativo, porque esses estão automaticamente inscritos, pelo que está aparecendo aqui na resolução. Bom, olha só, é importante a gente saber que esse processo de confirmação de participação, que está aberto agora, ele terceiriza a responsabilidade aos professores, inclusive responsabilizando os professores por erros nessa conferência de dados, inclusive por algum equívoco que eles podem atribuir como má fé. Então é bastante importante a gente fazer com bastante atenção e inclusive se documentar disso daí. Olha só, nesse momento, os professores devem verificar e validar as informações que são constantes no sistema, nos dados pessoais, com ênfase aí, tem que conferir tudo, documento, CPF, RG, mas ter bastante cuidado aí na conferência do contato, o celular, o e-mail, os dados funcionais, a formação curricular,
Para os efetivos, só a disciplina específica do cargo, e para os demais, F e categoria O, tem a opção de habilitados e autorizados também. Só que, e também a pontuação, tempo, presença, desenvolvimento, só que isso tudo não está editável. A gente precisa requerer que seja corrigido, eu vou falar disso mais para frente. O único campo que está editável é o da atuação profissional. E atualiza de segunda, quarta e sexta-feira. Então, as atualizações que forem feitas agora no fim de semana vão rodar só após a segunda-feira, tá bom? E olha só, é muito importante a gente se documentar disso, tirando print da tela do que foi editado e fazendo requerimento por escrito das correções que precisam ser feitas. Não basta só informar, precisa se documentar. Bom, olha só, eu separei aqui por cada uma das categorias, né? Para os efetivos, que é a categoria A, na parte de atuação profissional, o que está editável? Declarar aí o acúmulo de cargo ou função, se tiver, indicar interesse em projetos e programas da pasta, interesse no credenciamento para PEI e a função desejada, se tiver disponível na tela, porque tem que atender os critérios, né? E o interesse no artigo 22, que é para ter exercício temporário em outra região. E em relação à jornada, tem a opção de manutenção, ampliação e redução quando tiver disponível na tela. Porém, tem o critério dos 90% de frequência para poder requerer ampliação de jornada. Só que tem uma liminar super importante, conquistada com a luta dos professores categoria O aí, quanto à demissão dos professores de projeto da pasta, que tinha a penalidade pela ausência médica, e que também se estendeu aí em relação à atribuição e ampliação de jornada. Então, quem está nesse caso é preciso se documentar fazendo um recurso, citando a liminar, vai ter um modelo de recurso aqui no fim, mas se documentar requerendo, citando a liminar, requerendo o direito de solicitar ampliação de jornada, sem a penalidade das faltas por licença saúde, porque a liminar derruba essa penalidade. Bom, veja bem, agora para os não efetivos, categoria F, P e N, são os mesmos campos editáveis, com duas diferenças. Uma que, ao invés do artigo 22, tem a possibilidade de manifestar interesse na transferência para outra unidade regional de ensino, né, a antiga DE, e também tem que manifestar lá, que indicar a área do conhecimento para atribuição inicial em 2026, e isso a gente vai ver também aqui nos próximos slides. Para os contratados, categoria O, os que estão com contrato ativo, né, que são os contratados de 2023, 2024 e 2025 até 31 de agosto, tem lá que declarar o acúmulo de cargo ou função, se tiver. Não tem opção lá de alterar a jornada, mas a gente tem a informação de que a jornada mínima para a categoria O é de 20 aulas, que são 25 horas, e a máxima de 32 aulas, 40 horas, mas não tem lá a opção para editar, tá bom? O que tem para indicar lá é interesse nos projetos e programas da pasta e o credenciamento no PEI, se tiver disponível na tela também, mediante a questão do percentual aí de presença, que também dá para questionar com base na liminar, fazendo o requerimento, para você se fundamentar que questionou para alguma ação futura. Também vai precisar indicar a área do conhecimento para atribuição inicial em 2026. Bom, o caminho é esse: entra na sede, vai em atribuição inicial, confirmação de participação. A gente colocou aqui alguns lembretes importantes que precisa, depois que salvar, né, a atribuição, precisa gerar o comprovante e salvar o PDF para ficar com o comprovante de como foi sua inscrição. É muito importante que todo mundo salve esse comprovante, mas
Não é para clicar em confirmar e nem salvar o comprovante antes de solicitar as correções. É bem importante, esse botãozinho aí de confirmar, ele não pode ser clicado se tem incoerência, se tem dados errados nos seus, aí na sua confirmação de participação. A orientação da SEDUC aí é que se entre em contato com a unidade escolar para proceder à atualização e correção das informações. Mas a gente ressalta, não adianta entrar em contato de boca. É muito importante se documentar, fazer o requerimento por escrito, solicitando as correções necessárias, tá joia? Bom, vamos lá. Tá escrito aqui, ó, constatada qualquer inconsistência nos procedimentos, aí a unidade escolar tem que comunicar à antiga diretoria de ensino, que agora chama o RE, que essa tem que solicitar a correção com a necessária antecedência. Então, olha só, para se documentar, é importante que os professores façam o requerimento à unidade escolar e a unidade escolar encaminhe esse requerimento de correção para a diretoria de ensino. Olha só, agora sobre aquela questão que eu falei antes sobre a área do conhecimento, né? Tem uma seção aí onde os professores devem escolher a área do conhecimento para atribuição inicial de 2026, que você vai ter que escolher uma área do conhecimento só, mesmo tendo formação em mais que uma, tá bom? E aí não é uma informação oficial ainda, mas foi mencionada na live da SEDUC que essa daqui, que a atribuição de aula não vai ser por manifestação de interesse, a gente não tem certeza ainda dessa informação, porque ela não tá nítida e nem oficial, mas que ela seria por essas bancas das áreas do conhecimento. A gente vai acompanhar de perto e seguir aí lutando pela atribuição mais justa possível dentro desses ataques aqui, né? E seguir lutando, inclusive, para derrubar esses ataques. Vamos lá. Agora, em relação ao PEI. O que tem? A opção de credenciamento ao programa, quem não é credenciado, tem aí a exigência dos 90% de frequência no período de 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025. E é importante que seja observado a proporcionalidade. Quem não trabalhou por todo esse tempo, não pode ter a frequência computada por todo esse tempo, né? E aí, olha só, alguns casos de pessoas que começaram a trabalhar esse ano, por exemplo, e estão contando como o tempo não trabalhado como falta, e não é assim, então tem que requerer correção em relação a isso também. E não pode ter sido cessado, nem a pedido e nem pelo próprio programa. Também pode ser solicitada a permanência, quem está atuando em 2025, e para os casos dos efetivos e categoria F, P e N, pode indicar uma outra URE de interesse para solicitar a transferência. Não é certeza de conseguir, mas tem opção de indicar. Bom, agora vamos lá para a questão da pontuação. Como que vai ser calculada essa pontuação? Tempo de serviço, presença em sala de aula, desenvolvimento, a opção de jornada, quanto maior a jornada, mais vale pontuação, e a titulação, que a gente vai ver melhor essas pontuações, mas está passando agora. Esse é para o caso dos efetivos e não efetivos. Isso tudo vai dar 70% da pontuação, e 30% da pontuação final vai ser pela avaliação de desempenho, que a gente também vai tratar mais para frente. Para os contratados, que é a categoria O, né, que de 2023, 24 e 25, vai ser a mesma lista de pontuação, só que onde tem a questão da jornada, como o categoria O não vai ter essa opção da jornada, vai entrar nesse lugar aí, na mesma pontuação, os 2,5, a pontuação no concurso, a aprovação no concurso da VUNESP. E da mesma forma, os 30% da avaliação de desempenho que não está nesse momento. Tanto o recurso sobre avaliação de desempenho, tudo isso não é nesse momento. A gente vai tratar mais para frente.
Bom, agora vamos aí para as pontuações. A gente colocou aqui alguns absurdos. Por exemplo, a comparação da pontuação por tempo de serviço e presença em sala de aula. A gente vê uma desvalorização do tempo de serviço que aprofunda essa instabilidade, esse rodízio de professores que a gente falou antes. E a pontuação por presença, na verdade, ela aprofunda o assédio e a punição por adoecimento, inclusive também por outras faltas que são faltas legais. Só para a gente ter uma ideia, uma licença de 12 dias, o desconto que um professor sofre por uma licença de 12 dias é equivalente ao tempo de 1 ano de tempo de serviço, para a gente ter uma noção da proporção disso daí. Olha só. Agora, outra coisa, como que é contabilizado o tempo de serviço? Para quem é efetivo IF, é considerado o tempo na unidade atual, também é considerado o tempo do vínculo atual, que é tempo de cargo e função, e o tempo de magistério. Para os trabalhadores, para os professores só categoria O, que são os contratados, só entra o tempo de magistério. Então, esse aqui que foi colocado aqui de exemplo é um de categoria O. Então, onde você precisa conferir o seu tempo é lá no tempo de magistério, tempo de cargo e função, no caso dos efetivos, e tempo de unidade atual também para o caso dos efetivos IFs. O cálculo, nesse exemplo que está aqui, é os dias totais que estão trabalhados, divididos pelo 10.950, que é equivalente a 30 anos, né, os dias de 30 anos, vezes 20, que é o peso desse critério aí na pontuação. Se você tiver inconsistência aí nos seus dias, tiver errado os seus dias de tempo de magistério, de cargo e tal, precisa requerer por escrito o quanto antes aí a regularização. Outra coisa, também é uma informação que tem aí que só vai valer o tempo de serviço associado ao mesmo DI. Mas existe a possibilidade, aí o procedimento para puxar o tempo de DI. Então, diz que é lá pelo portal NET. Quem faz isso não é o professor, é a GOI. E diz que tem que fazer assim, olha, verificar os vínculos. E caso os vínculos anteriores não estejam associados ao DI atual, deve-se acessar a opção inclusão de tempo para vincular ao mesmo DI. Então, existe um procedimento para fazer isso. E aqui a orientação é que quem deve fazer isso é a direção, né, através da GOI, mas é importante que o professor faça o requerimento e se documente. Bom, agora vamos para a presença em sala de aula. Olha o absurdo. É considerado os dias letivos de presença em sala de aula, desprezando todo tipo de ausência ou de licença, exceto aquelas que foram por convocação, né? Então, olha só. Como parte do assédio, né, aos direitos e ataque aos direitos, esse critério pune o adoecimento e até as faltas legais, como a justiça eleitoral ou júri. No informa urgente da PUESP, a direção estadual diz que ela é contra esse critério, mas ela não apresenta qualquer tipo de enfrentamento jurídico, então não informa se tem alguma ação judicial e muito menos uma luta, uma mobilização, que é o que a gente precisa fazer para enfrentar esses absurdos. Bom, de qualquer forma, se tiver irregularidade aí dentro do que está vigente, também é importante fazer o requerimento e ressaltando que aqui também a contagem também deve ser proporcional. Então, se o professor tiver com um número de presença aí, o número total de dias, 365, a referência, mas a total de presença for só o tempo que ele trabalhou, já quem entrou depois, entende? Então, precisa também requerer regularização. Agora, outro absurdo aqui na pontuação, que a gente colocou a comparação entre a pontuação do desenvolvimento, que é o que eles chamam dos cursos que são impostos pelo governo, né, essas que são controladas pelo governo através da EFAP, né, dos cursos controlados aí, e a titulação, que é um mestrado, doutorado, ou mesmo aprovação em concurso, inclusive apontando aqui que nenhuma pós-graduação, exceto a que o governo indicou aqui, vai
vale só então mestrado, doutorado e aprovação em concurso, a gente vai entrar melhor. Mas só para você ter uma ideia, se você somar o ponto de um doutorado, um mestrado e 5 aprovações em concurso, você vai chegar numa pontuação que é equivalente a metade da pontuação de um curso da EFAP, por exemplo, como multiplica. Vamos lá. Olha só, no desenvolvimento, então, que vale 20%, é importante que só vale um desses cursos, mas entra o Multiplica no segundo semestre de 2024 ou primeiro semestre de 2025, a Escola de Gestão, que é de 2025, o Programa de Pós-Graduação em Matemática do SESI, só esse que é válido, né? Ou o Programa de Educação Profissional em Ação de Formação Docente, também aí oferecido pelo governo. Aí diz que quem tiver problema nessa pontuação, que tenha concluído o curso e ele não esteja contando aí, tem que entrar em contato lá no atendimento educação spgov.gov.br para solicitar a regularização, e também cabe aqui um requerimento da escola, mas também tem esse canal e é importante fazer o chamado aqui também. Agora, para titulação. Tem o concurso da VUNESP, no caso aqui, por exemplo, a pessoa não tem essa aprovação no concurso, consta como não, ela tem 0% de pontuação aí. Mas se tiver aprovação no concurso, precisa estar aí, se não tiver, precisa requerer. E também aí tem o peso do diploma de doutorado, do diploma de mestrado e de até 5 aprovações em concurso, aqui vai ter uma informação sobre isso. Esses concursos, eles só valem essa aprovação em concurso, ela só vale como pontuação se ela for no componente curricular correspondente às aulas e classes que vão ser atribuídas, que você está pleiteando, e também dessa Secretaria de Educação. Não vale aprovação em concurso de área que não é a sua, né? E também não vale de outra secretaria. Bom, agora olha só o que tem diversas questões e situações omissas. Por exemplo, o artigo 9, ele diz que a ordem do atendimento dos docentes vai ser, mediante essa classificação que está sendo feita agora, ainda vai ser regulamentada. Então, está sendo feita uma confirmação de participação, que gera uma pontuação, mas a ordem diante dessa pontuação ainda não está regulamentada. O artigo 10 diz que os efetivos, os nomeados e os categoria F, P e N vão ser classificados na unidade escolar e também na URE, antiga Diretoria de Ensino, observando a situação funcional e a habilitação ou autorização. Para os demais docentes, que é o caso dos contratados, a classificação é só na Diretoria de Ensino, agora chamada Unidade Regional de Ensino. O artigo 13 coloca que os remanescentes vão ser classificados a partir da pontuação final obtida no concurso, e os candidatos à contratação vão ser classificados mediante a pontuação obtida no concurso no processo seletivo para 2026. Desculpa. E o mesmo caso para a Fundação Getúlio Vargas, né, para o processo seletivo. E aí não explica aqui como é que essa pontuação vai entrar em relação à pontuação somada lá naqueles critérios que a gente acabou de observar, que é de tempo de serviço, presença em sala de aula e tal. Eu não tenho uma certeza, isso não está nítido em nenhum lugar, mas aparentemente vai ficar separado. Nos anos anteriores, já na atribuição inicial, entrava todo mundo junto pela pontuação do concurso, né, os remanescentes, e do processo seletivo, os que estavam assim classificados. E aí depois, na atribuição ao longo do ano, ficava na frente todo mundo que tinha contrato ativo e para o fim todo mundo que estava sem contrato. Por essas resoluções que tem até agora, aparenta que eles devem fazer isso desde a atribuição inicial, mas não tem isso expresso em nenhum lugar. Porque a pontuação de quem tem contrato ativo não vai ser pelo concurso, pela nota do concurso, não entra a nota do concurso nem do processo seletivo. Entram aqueles critérios que a gente acabou de ver. Então,
Me parece, mas a gente não tem nenhuma certeza disso, a gente vai seguir acompanhando, o que é um absurdo, porque todo ano ficam aí dezenas de milhares de professores que encerram o contrato e ficam sem contrato, e aí esse pessoal todo fica para baixo. É um desemprego em massa aí de professores que têm anos de rede e que é mais um dos absurdos aí do governo e que a gente ainda não tem certeza como é que vai ser feito, e a gente segue acompanhando e chamando a mobilização, inclusive. Bom, aqui tem um modelo do requerimento, não vai dar para deixar ele aqui todo no vídeo, mas a ideia é a qualificação, é para ser feito ao diretor da escola, coloca aí todos os dados dos professores, o embasamento legal e requer a correção, e você precisa explicar a correção do que você está requerendo, seja do seu RG que está errado, ou da pontuação de tempo de serviço, seja o que for, e aí precisa anexar os documentos comprobatórios daqueles que você tiver, né? Precisa ser protocolado em 2 vias na sua escola, solicitando uma delas fica carimbada e fica com você como prova de que você fez o requerimento. Bom, aí, olha só, o que a gente estava falando sobre a questão dos 30%, que vai ser mediante a avaliação de desempenho. Então, o que a gente fez até agora em relação aos 70% das notas, da pontuação dos efetivo, categoria F e contrato ativo. Lembrando que os casos que não estão com contrato ativo e os ingressantes também vai ser feito na segunda fase, né? Agora, 30% da nota vai ser mediante a avaliação de desempenho, que a fase final dela está prevista agora para novembro, baseada na resolução 83. Tem aqui dizendo que os docentes que não foram submetidos à avaliação ainda vai ser uma pontuação regulamentada que ainda não saiu. Olha só, na reunião que a gente fez do Reviravolta, a gente destacou a importância do questionamento às avaliações de forma coletiva e com apoio das subsedes, por exemplo, como faz a subsede Oeste Lapa, que faz um apoio direto e coletivo, né, para que os professores, porque nenhum desses problemas se tratam de problemas individuais, né, se tratam de um problema de um ataque coletivo à categoria. Então, seja o professor que teve ali um erro na avaliação, que teve erro na contagem de presentes, seja alguma coisa nesse sentido, que precise fazer um requerimento individual, ou algum caso específico de uma escola onde todos os professores, ou a maioria, e aí pode ser que todos se unam num questionamento, a forma como foi feita a avaliação, que aprofunda o assédio. Mas o que a gente precisa é de uma luta coletiva também, de exigir da direção central da PUESP uma mobilização para derrotar essa política autoritária do Tarcísio Feder, que avalia e pune os professores, mas que também está fechando sala de aula, o noturno para enxugar e privatizar a educação. A gente precisa ainda esse ano, e nós colocamos inclusive na plenária e no Congresso da PUESP, de chamar uma mobilização contra o fechamento do noturno e contra essa política que vai impor um grande desemprego à nossa categoria, além da exclusão dos alunos. E a gente precisa pressionar a direção do sindicato e fazer essa exigência. E olha só, para enfrentar esse projeto privatista que está por trás desses critérios que são cada vez mais absurdos, do desemprego imposto pelo governo Tarcísio, é preciso enfrentar também a política econômica que vem do governo Lula, que mantém lá no MEC a reforma do ensino médio, que financia os leilões de escola pelo BNDES e avança, inclusive, em uma reforma administrativa que é para atender o teto do arcabouço fiscal, que retira dinheiro e recursos do serviço público para favorecer cada vez mais os banqueiros através da fraudulenta dívida pública. Então, gente, a gente precisa de unidade para lutar e com independência dos governos para levar essa luta até o fim. Por isso eu quero deixar aqui o convite para quem está vendo esse vídeo, para vir fortalecer, conhecer e fortalecer o coletivo Reviravolta na Educação, reforçando que nenhum dos nossos problemas é individual e que a gente só tem condições de fato de defender os nossos empregos e a educação pública em uma luta coletiva e unificada, com independência dos governos, em um sindicato democrático e combativo. Então vem com a gente, conhecer e fortalecer essa luta juntos.